Olha, no universo da saúde e segurança do trabalho aqui no Brasil, existe uma confusão muito comum, mas que pode custar bem caro, viu? É essa ideia de achar que o laudo de insalubridade e o LTCAD são a mesma coisa. Mas, já adianto, não são. E a gente vai esclarecer essa questão de uma vez por todas. Para entender isso direitinho, a gente vai passar por 5 pontos bem importantes. Primeiro, vamos falar do tamanho do problema. Depois, a gente mergulha na base legal para entender por que são dois mundos diferentes. Aí, vamos detalhar as diferenças principais, entender de onde vem tanta confusão e, no final, fechar com uma regra de ouro para nunca mais errar. Então, o problema central é exatamente este. Tem muito profissional por aí tratando esses dois documentos como se fossem intercambiáveis, sabe? Como se um pudesse substituir o outro. E isso, gente, não é um detalhezinho técnico, não. É um erro conceitual bem grave com consequências reais. E por que isso ficou ainda mais sério agora? Por causa do e-social. Com tudo digitalizado e integrado, a Receita Federal está de olho. E essa confusão entre os laudos pode sim gerar multas pesadas e uma bela dor de cabeça para as empresas. Não dá mais para o amadorismo. Para a gente começar a desembolar esse nó, o primeiro passo é entender uma coisa fundamental. A gente não está falando do mesmo universo legal. Pensa assim. São dois mundos completamente separados, cada um com as suas próprias leis, suas próprias regras e, principalmente, seus próprios objetivos. E aqui está o pulo do gato. O LTCA, ele pertence à legislação previdenciária. O único e exclusivo objetivo dele é dizer se alguém tem direito ou não à aposentadoria especial. Ponto. Já os laudos de insalubridade e periculosidade, esses são do mundo trabalhista. A função deles é outra: definir se o trabalhador tem direito a um dinheiro a mais no salário. Simples assim. Beleza, agora que a gente separou os dois mundos, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos ver como essa diferença básica se reflete na prática, no dia a dia, nos aspectos legais. A diferença já começa na certidão de nascimento de cada um, ou seja, na lei. O LTCAT tem como base a Lei 8.213 e o Decreto 3.048. Isso é legislação da Previdência Social. Do outro lado, a insalubridade e a periculosidade são regidas pela Lei 6.514 e pelas famosas NRs 15 e 16. Isso é legislação trabalhista. Ou seja, são leis que correm em paralelo, elas não se misturam. E essa separação continua quando o assunto vai parar na justiça ou na fiscalização. Deu problema com o LTCAT? A discussão vai ser na Justiça Federal. E quem fiscaliza? A Receita Federal, porque no fim das contas, a gente está falando de um tributo. Agora, se a briga é por causa de insalubridade, aí é história na Justiça do Trabalho, e quem bate na porta da empresa para fiscalizar é o auditor fiscal do trabalho. Viu como são caminhos diferentes? A diferença fica ainda mais clara se a gente seguir o rastro do dinheiro. O LTCAT, quando aponta um risco, gera a obrigação de recolher um tributo, que vai para os cofres da Previdência Social para bancar a aposentadoria especial lá no futuro. Já o laudo de insalubridade, quando positivo, gera um adicional que vai direto para o bolso do trabalhador todo santo mês. Um é futuro, o outro é presente. Bom, com tanta diferença clara, fica a pergunta no ar, né? Mas por que tanta gente confunde, então? A resposta está em alguns pontos onde esses dois mundos parecem se cruzar, criando uma falsa sensação de que são a mesma coisa. É que alguns agentes de risco, como calor, vibração e até alguns agentes biológicos, eles podem, de fato, aparecer nas duas avaliações. Ou seja, o mesmo agente pode dar direito tanto ao adicional de insalubridade quanto ao enquadramento para aposentadoria especial. E é aí que mora o perigo, essa sobreposição que causa a maior parte da confusão. O ruído é o exemplo perfeito para a gente entender isso. Ele está presente nos dois contextos, sem dúvida, mas o jeito de avaliar e as regras do jogo são completamente diferentes para cada um dos laudos. Aqui a separação fica escancarada. Para o LTCAT, a metodologia de avaliação do ruído segue o que diz a NHO 01. E o mais importante, para a Previdência, o uso de EPI, o protetor auricular, não elimina o risco para fins de aposentadoria. Agora, para a insalubridade, a gente olha para a NR15. E nesse caso, a Justiça do Trabalho entende que um EPI eficaz pode, sim, neutralizar o risco e, com isso, eliminar a necessidade de pagar o adicional. É uma diferença brutal. E, para colocar o último prego nesse caixão da confusão, existem agentes que só existem em um dos mundos. Por exemplo, umidade e frio. Eles podem gerar o adicional de insalubridade, sim, mas eles nunca, jamais vão dar direito à aposentadoria especial. E por quê? Simples, porque eles não estão na lista do anexo 4 do Decreto 3.048. E essa lista é taxativa, ou seja, o que não está ali
simplesmente não existe para o mundo do LTCAT. Fim de papo. Para a gente fechar e garantir que essa ideia fique bem fixa, vamos usar uma imagem, uma analogia bem poderosa. Pode parecer estranho, né? Mas a analogia é perfeita. Misturar esses conceitos não é que seja ilegal, mas o resultado é uma coisa completamente sem nexo. É pegar a regra de um e aplicar no outro, o que gera uma bagunça total na hora de mandar as informações para o e-social. É cozinhar feijão com sorvete. Os dois são comida, mas juntos não dá. Então, a regra de ouro para nunca mais errar é essa aqui, bem simples. Quando pegar um laudo, se pergunte: o objetivo final é um benefício lá na frente da Previdência? Então, é LTCAT, é assunto previdenciário. Agora, se o objetivo é um pagamento a mais no salário, todo mês, aí é insalubridade, é assunto trabalhista. E para a gente terminar, fica a reflexão. Hoje, com o e-social cruzando todas as informações em tempo real, será que alguma empresa pode mesmo se dar ao luxo de cometer esse erro? Misturar esses conceitos deixou de ser só um erro técnico, virou um risco financeiro e legal bem concreto. É hora de